Se você quer saber como sair de problemas ou resolver problemas, mesmo em meio a tremendas dificuldades, então esse vídeo é para você. Trata-se da aula introdutória do nosso curso gratuito que se chama A Arte de Resolver Problemas ou Teoria Geral dos Problemas. Eu queria dizer para vocês que esse material que foi pensado, toda a regra que foi pensada de 9 semanas, ele é encadeado como se fosse um curso, né? É bastante introdutório, na verdade, mas acredito que sirva para todos, ou pelo menos para a maioria aí. Durante um bom tempo, eu fiquei pensando em chamar as pessoas e tentar dar uma explicação mais aprofundada das questões envolvidas nessa grande crise que estamos vivendo. Então, nós pensávamos em fazer realmente isso, mas dada a gravidade da situação em que a gente realmente viveu, alguns diziam que não devia, outros diziam que podia, enfim, nós achamos pertinente não fazer isso. Por outro lado, o material para explicar esse fato é muito robusto, e muitas vezes gera muita controvérsia. Nós pretendemos fazer aqui uma abordagem um pouco diferente, que é uma abordagem mais pensativa. Conforme nós sempre nos propusemos, a Academia da Prosperidade pretende sempre servir ao próximo através da colocação de ideias, da colocação de materiais que ao longo dos séculos foram girando em torno dessa discussão. Lembrando que prosperidade é um conceito que envolve 3 sinais, ou seja, se você está fazendo as coisas que te levam à prosperidade, é natural você ter acesso ao dinheiro, não é? Se você estiver fazendo as coisas que te levam à prosperidade, então você cuida da sua saúde. E por fim, se você está fazendo as coisas que te levam à prosperidade, então você cuida dos seus relacionamentos, tem bons relacionamentos, porque você vai dedicar tempo e dinheiro tanto para a saúde quanto para os relacionamentos. Isto posto, eu vou fazer aqui uma pequena explanação sobre os nossos 9 encontros. Nós pretendemos que esses encontros sejam cada vez mais profundos, de discussões mais profundas. Os primeiros são os mais leves e também pretendemos que eles sejam encontros que nós possamos fazer com um pouco mais de engajamento. Então, nós teremos aí não só explanações, e logo depois das explanações nós vamos ter um bate-papo. Nós vamos, portanto, também junto com isso, postar alguns livros, sugeri-los, e nós vamos dizer ou colocar para vocês que a leitura desses livros é muito relevante para que nós possamos, enfim, tornar possível que o desenvolvimento seja realmente profundo. Isso posto, nós vamos fazer aqui agora uma colocação sobre os 16 temas, né? Hoje é o nosso encontro introdutório, então nós vamos fazer uma pequena análise histórica, vamos fazer assim uma viagem no tempo. Nessa viagem no tempo é com o objetivo de fazer uma alusão sobre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente, mas de uma maneira mais filosófica, né? Por quê? Porque a crise que estamos vivendo nesse momento não é a primeira crise do mundo e acredito que talvez nem seja a maior, mas nós temos evidências do passado que servem muito para que nós possamos ter como exemplo de vida que nós podemos levar para a nossa atualidade e aprender com elas, né? E claro, nós temos aí também situações que precisam ser colocadas, ser postas com aquilo que aconteceu na história para mostrar que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, o nosso comportamento faz toda a diferença na nossa caminhada. Na semana que vem nós vamos falar sobre o peripatético, é uma ferramenta de resolução de problemas milenar e é uma situação que surgiu com um dos maiores filósofos da história
da humanidade. E é realmente simples, extremamente funcional e testado pelos milênios. E nós vamos aprender sobre isso. Por que vamos aprender sobre essa questão? É porque é o seguinte, né? A vida gira em torno de problemas e soluções. E é isso que nós vamos falar em todos os nossos temas. Eu quero dizer a você que quando nós olhamos para tudo aquilo que é conhecimento fático da humanidade, nós podemos concluir que ao ser humano tudo é possível. Tudo é possível. Mas alguma coisa no meio do caminho vai sendo colocado, vai acontecendo, e essas coisas vão simplesmente tornando difícil e eventualmente impossível que as coisas que nós gostaríamos que acontecesse em nossas vidas aconteçam. É isso que ao longo dos milênios se deu o nome de óbice. Ou óbice é aquilo que se chama de dificuldade, de problema ou de barreira. Então, saber enfrentar os óbices da nossa vida é decisivo. Saber enfrentar os óbices. E no nosso segundo encontro nós vamos falar sobre a envoltória. É digamos assim, uma abordagem bem superficial, embora para quem não conheça a teoria da envoltória, é realmente muito interessante. Nós vamos falar a teoria da envoltória sobre a lógica que estamos vivendo dessa pandemia versus as atitudes que nós podemos e devemos tomar. São atitudes empreendedoras, de uma maneira geral. No nosso terceiro encontro, depois da introdução, nós vamos falar sobre a nossa percepção e vamos mostrar que o olhar focado nas soluções costuma dar muito resultado, mesmo na pior das crises. Aí nós vamos prosseguir para as ideias da mente. A mente, gente, é poderosíssima. É poderosíssima. Pensa numa coisa que realmente é poderosa e que talvez nós não sabemos usar, sei lá, talvez não usemos nem 10%, né? E nós temos tipos de inteligências diferentes. Há pessoas que nós achamos que são pessoas que não têm dotação nenhuma, elas têm dotações excepcionais para determinadas coisas e não para outras. E nós vamos falar sobre isso, sobre uma grande pesquisa que foi feita no começo do século XX, com mais de 50 mil empreendedores ao redor do mundo. E aí surge uma tese amplamente discutida e principalmente muito praticada ao redor do mundo sobre a diferença das nossas ideias sobre o fracasso ou o triunfo. Como vocês sabem, a nossa proposição aqui não é transmitir ideias que não tenham plausibilidade ou que não tenham comprovação. Então nós vamos mostrar baseado nas pesquisas e vamos fazer o teste com vocês. A partir daí nós vamos para o outro encontro, o encontro número 5, depois da introdução, em que nós vamos falar sobre o poder da fé, das crenças e da capacidade que nós temos por causa disso de enfrentar e vencer crises, ou seja, foco em resolução. É uma abordagem também baseada numa ampla bibliografia. Nós vamos citar várias para vocês, vamos indicar algumas que são decisivas, para que você possa entender que você precisa se trabalhar também no interior que existe em você. É muito relevante isso daí. E então nós vamos caminhando já para o século XX, meados do século XX, quando um cidadão chamado John McCarthy, ele estuda uma tese mental que hoje nós chamamos de sabedoria e que na época ele chamou de a escada da sabedoria. John McCarthy ele fez uma série de experimentos a respeito dessa questão, de como a mente flui para a tomada de decisão e como a mente consegue transformar o ser humano numa máquina de fazer o que dá certo através da sabedoria, ou seja, foco em resoluções. E por fim, nós vamos, nos momentos finais, caminhando sobre a nossa capacidade de acertar ao invés de errar
E aí eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito inteligente a respeito disso. E por fim nós vamos, focado na mente, mostrar para vocês o teste das inteligências múltiplas, porque o ser humano, ele pode qualquer coisa, mas de acordo com a sua inteligência ele se limita ou se expande. Como vocês podem ter percebido, a nossa abordagem, ela é uma abordagem um tanto quanto focado na mente, no sentimento, focado nos raios de ação que foram se comprovando ao longo dos séculos. E em função dessa questão, nós vamos fazer a abordagem de hoje e vamos fazer a citação dos livros essenciais e das abordagens essenciais que nos levaram a essa grande questão. Isso posto, fizemos aqui a nossa introdução e nós vamos então começar a palestra de hoje, neste momento. Espero que estejam preparados. Eu tenho convicção de que muitos de vocês estão aí com o papelzinho para anotar, a caneta. Nós vamos falar da bibliografia também. E aí vamos fazer essa abordagem inicial. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então começar. O nosso encontro de hoje vai fazer um paralelo histórico sobre um momento crucial na história humana. E esse momento crucial tem a ver com o problema ou com a solução. Como eu disse bem no começo aqui, ao ser humano tudo é possível. Parece que nós nascemos assim com uma capacidade infinita. Mas, com a nossa caminhada, com as dificuldades que vão surgindo, nós vamos nos deparando com as pedras no caminho, como dizia o poeta itabirano, Carlos Drummond de Andrade. Ele dizia que tinha sim ali uma pedra no caminho, aquela pedra nos atrapalhava, criava ali a sua dificuldade, e então muitos resistem, muitos pulam, muitos destroem a pedra, mas o fato é que existirão outras pedras, né? Outras dificuldades. Quando nós falamos crise, no idioma chinês, crise também quer dizer oportunidade. É como se eu falasse para você assim, manga. O que é manga? Uns vão dizer fruta e outros vão dizer manga de camisa. Ou seja, é uma mesma palavra para um duplo significado. E crise, ou problema, ou óbice, é justamente uma situação que nos é colocada que fica dificultando a nossa caminhada para o infinito, para tudo aquilo que nós poderíamos fazer de excepcional. E ao longo da caminhada da humanidade, as pessoas, com seus enfrentamentos, foram experimentando possibilidades. E então, nesta noite, eu gostaria de fazer uma abordagem bem diferente do que muita gente já fez ou está fazendo sobre essa pandemia. Uma abordagem mais histórica, com um paralelo realmente histórico, né? Então é preciso saber como enfrentar os problemas. Tem gente que não tem problema nenhum, a não ser suas emoções. Tem gente que não tem problema nenhum, a não ser aqueles próprios que inventa para si mesmo. E essa é talvez uma situação inusitada, porque há muitos que realmente colocam problemas para si mesmo, inventam problemas, criam problemas, atraem problemas. Agora, realmente há muitos que se deparam com dificuldades, resistências, complicações, mas sem a devida técnica, sem a devida ferramenta, fica difícil enfrentar. Eu gostaria de começar aqui a nossa conversa justamente fazendo um pensamento inicial de um dos autores mais impactantes dos últimos anos. Ele é um indiano. Eu sempre me confundo na expressão idiomática de como cita-se o seu nome, mas alguns dizem Deepak, outros dizem Deepak, ou digamos assim, do nosso jeito de falar, me perdoem, Deepak Chopra. E ele dizia o seguinte: você é o que você vê.
uma expressão muito interessante. Você é o que você vê. Há muitos autores que dizem que você é o que você pensa, mas a verdade é que antes de pensar, você vê. Você vê. E a sua visão, ela é de acordo com o que os seus cinco sentidos, os seus cinco sentidos dão a você uma determinada interpretação daquela realidade que você está tendo contato. Ou seja, há pessoas que veem um copo preenchido até a metade e alguém olha e diz assim: nossa, o copo está meio vazio. Ou seja, a pessoa está vendo aquela situação de meio vazio, e há outras pessoas que olham e dizem assim: nossa, o copo está meio cheio. Ou seja, você é o que você vê. Em outras palavras, nós podemos dizer então, de acordo com o pensamento do Deepak Chopra, que se você enxergar crises, você vai viver crises. Se você, no meio da crise, enxergar oportunidades, então você vai viver as oportunidades, porque você vai em direção daquilo que vê. Essa é a grande questão. Então, talvez uma primeira grande pergunta que nós tenhamos que fazer é: o que é que você está enxergando neste momento? Eu, sinceramente, vi muitas lives, vi muitos vídeos, vi muitas opiniões sobre a atual crise, e vejo pessoas vendo situações horríveis sobre o atual momento, e vi também pessoas, eu digo que até foram em menor quantidade, mas vendo oportunidades interessantíssimas no atual momento. Mas o que é que você vê? Porque você é aquilo que vê. Essa é talvez uma questão essencial, e hoje, para nossa análise, eu vou contar em paralelo a análise da crise atual, um pouco da história do imperador Júlio César. Inclusive, sugiro a vocês que, se quiserem ler sobre esse tema, que leiam este livro que está sendo colocado aí na tela para você, que é O Imperador, Os Portões de Roma, um livro bastante robusto que basicamente conta as crônicas do imperador Júlio César. Então, grande parte da nossa argumentação hoje está baseada nesse livro. Existem outros que nós levamos em consideração, mas esse aqui é um dos que estão referenciados numa linguagem mais fácil de entendimento. E por que nós estamos citando o imperador Júlio César? Porque Júlio César tem uma história muito interessante a ser abordada, não é? Por exemplo, Júlio César, que é esse senhor dessa estátua, pelo menos essa estátua foi feita em homenagem a ele, está justamente em Roma, lá na Itália. Júlio César, ele acabou se tornando o imperador, né, de Roma. E claro, nós talvez achemos aí que Júlio César foi o maior imperador, se não o mais significativo, um dos mais interessantes. E a gente olha e diz assim: poxa, o imperador daquele que foi o maior e mais longevo império da história, o mais bem sucedido, por que essa pessoa serve de referência para nós nos dias atuais? Eu digo para você, serve de referência por causa da sua história. É uma história muito interessante que tem grandes paralelos com o momento que estamos vivendo agora. Nós vamos sintetizar a história do Júlio César e fazer, portanto, uma alusão. Júlio César viveu ali entre os anos 100 a.C. e 44 a.C. E Júlio César, ele era de uma família nobre. Quando criança, de uma família nobre, o pai dele era senador, e como senador era uma pessoa de muito poder. Mas ocorreu uma guerra civil em Roma. E o pai de Júlio César, ele fez o seguinte: ele apoiou o lado que perdeu a guerra. Então Júlio César perdeu praticamente toda a sua família. Ele, ainda muito jovem, ainda garoto, mesmo de uma família nobre, passou a viver um momento dramático demais.
ele passou a viver uma situação de perder tudo e principalmente perder o respeito, perder a condição. Havia momentos, segundo os relatos de sua infância, de que até mesmo situações de potencial fome ou de fome ele também passou, de faltar coisas básicas na sua vida, e mesmo Júlio César começando a crescer e tentar algo aqui e ali, naquilo que ainda era considerado a República Romana, ele era considerado um pária, né? Nós estamos citando aí como se fosse um império, porque Júlio César se transformou no imperador, mas quando criança era uma república. E aí Júlio César estava ali naquela situação como pária, e ele então, olhando para a sua situação, pensou: o que eu posso fazer? E veja, nós sempre nos deparamos com os dilemas da vida. Você está passando provavelmente por dilemas neste momento, mas não só passando dilemas neste momento, mas vivendo dificuldades em que você tem que tomar decisão. Júlio César se via diante de apenas duas possibilidades. Possibilidade primeira, ele desistia, aceitava a sua situação e vivia uma vida insignificante, perseguido por causa do nome da família que ele carregava, ou ele fazia uma outra coisa. Ele poderia ir para o exército e lá, por ser parte de uma família mal vista na República, ele iria começar de baixo, ele ia viver guerras, lutar na frente dos soldados. A maioria dessas pessoas morria na frente de batalha, mas se ele vencesse e continuasse e progredisse no exército, talvez ele tivesse uma chance. Então, nós também nos deparamos com essas situações. Nós podemos desistir diante da maior dificuldade, ou nós podemos fazer aquilo que talvez seja o mais doído, mais difícil, mais complicado. Júlio César resolveu ser soldado. Ele resolveu fazer o seguinte: ele resolveu não desistir, lutar para crescer, a despeito de toda dor, de toda dificuldade. Então nós podemos aqui ter uma lição de Júlio César neste momento. Lição inicial. Eu sei, podemos estar em dificuldades, eu sei, há tanta gente reclamando, eu sei, há tantos problemas, há tantas barreiras, mas se há um conselho que você pode ouvir do exemplo de Júlio César nesse seu começo de vida é: não desista, insista. Eu sei que você pode estar com vontade de chorar, eu sei que você pode estar com vontade de jogar tudo às favas, mas Júlio César, ele não desistiu. E o primeiro grande exemplo que nós podemos tirar aqui dessa história é justamente isso. Júlio César entrou na luta e deu o máximo de si, sem limites. E há muitas pessoas que não fazem isso. Há pessoas hoje que fingem que trabalham, mas não trabalham de verdade. Há pessoas hoje que fingem que são coisas quando na verdade não são. As pessoas vivem uma vida fingida, uma vida que quando você olha ela é até imerecida, é um faz de conta. Ou seja, Júlio César foi para o tudo ou nada, viver o tudo ou nada, se entregar completamente àquilo que se propôs fazer. Ele entrou na luta. Bom, pessoal, nós podemos então pegar isso e fazer um paralelo com o momento atual, né? O nosso Brasil atual, o que estamos vivendo, e nós podemos dizer que, assim como o Júlio César, o nosso país era um país do futuro, ou é o país do futuro, porque tantos já disseram era e tantos dizem será. E esse país do futuro era semelhante à situação de César. César era de uma família nobre, filho de um senador. O futuro era especial. Mas
O nosso país, que sempre é considerado o país do futuro, esse futuro parece que nunca chega, e de repente o que chega até nós é uma pandemia, pânico e até mesmo histeria. E nós vivemos aí talvez um outro grande mal, porque grande parte das pessoas estão até mesmo proibidas de trabalhar. Assim como acontecia com Júlio César, que praticamente não podia ser nada a não ser uma coisa que poderia levá-lo à morte radicalmente. Que grande lição talvez nós podemos tirar deste momento? Meu amigo, minha amiga, no meio de uma crise, por mais que haja dor, por mais que haja ranger de dentes, você não pode ter dúvidas. As suas dúvidas, os seus dilemas, não podem servir nem para mim, nem para você, como desculpa para que nós desistamos de lutar, desistamos de insistir. Nós precisamos continuar lutando por aquilo que acreditamos. Este é o momento, conforme Júlio César provavelmente pensou, é o momento do mal menor. Insistir, pagar o preço, não desistir, tentar chegar adiante. Então, nós podemos então analisar isso e continuar com a história. Júlio César, ele foi para o exército e aí surge uma oportunidade no meio da sua crise, porque ele começa a vencer batalhas, ele começa a subir na pirâmide das Forças Armadas e ele se transformou num comandante militar, mas aí surge no ano 73 a.C., um cidadão famoso até os dias atuais, um escravo gladiador chamado Espartacus. Espartacus conseguiu juntar cerca de 40 mil outros escravos. Há historiadores que chegam a dizer que eram mais de 100 mil, sendo que a maior parte deles, em sua quase totalidade, eram escravos que também eram gladiadores, treinados para lutar. Eles se revoltaram, fugiram, pegaram em armas e começaram a causar terror naquela península italiana, e todos os exércitos romanos que iam enfrentá-los perdiam, eram massacrados. E aí estava ali César com seus exércitos junto com um senador riquíssimo chamado Crasso. Crasso gostaria de ser o cônsul. Cônsul é como se fosse o primeiro-ministro daquele governo, o governante de um tempo. E ele haviam só mais dois grandes exércitos, o de Crasso e o de Pompeu. E ele então estava ali lutando para esse senador chamado Crasso, e aí ele começou a sonhar. Essas batalhas foram até o ano 71 a.C., e ele então se viu entre dois grandes poderosos, porque César efetivamente traçou uma estratégia raríssima, extremamente fora do comum, e atacou a Espartacus e o seu bando quando eles dormiam, sob uma condição extremamente específica, quando nenhum general até então tentaria uma hipótese daquela. E o fato é que ele venceu o Espartacus ao contrário, e aí Pompeu ficou sabendo dessa vitória de Crasso e voltou correndo para Roma e disse que ele havia vencido Espartacus. Então os dois voltaram para Roma e começaram a brigar entre si. Havia o risco de uma grande guerra civil. E César olhou para essa situação e se questionou: de que lado eu ficarei? Ele estava repetindo a história do pai, entende? Nós normalmente temos essa mania. Nós vemos os nossos pais, os nossos parentes
vivendo as suas dificuldades e temos mais ou menos uma tendência de repetir a história. É verdade que há pessoas que fogem à regra, mas de uma maneira geral a gente mais ou menos repete a história. E ele estava com medo. Se ele escolhesse numa guerra civil o lado errado, ele iria repetir o que o pai dele fez. Mas ele então pensou: será que nessa dificuldade não existe uma oportunidade? Será? E então ele fez uma proposta rara, que era dividir o poder entre 3 partes: ele, Crasso e Pompeu, em que ele seria o cônsul, mas que ele faria tudo de acordo com os outros 2. E foi um sucesso. A guerra civil não aconteceu, e então César chegou ao mais alto cargo da República. E ele estava numa situação extremamente confortável, extremamente feliz e tal. Lição que nós podemos tirar aqui: sempre haverá limão na sua vida. É azedo, ele pode arder em você, mas é preciso transformar o limão na limonada. É preciso olhar para a dificuldade e pensar: onde está a oportunidade nessa dificuldade? Eu sei, pode estar doendo, pode ser perigoso, seus sentimentos jogando contra você, mas é exatamente isso que César fez. César olhou para a sua situação, jogou seus sentimentos fora, analisou o fato e pensou: tem uma chance ali que ninguém pensou. Então, correu em direção àquela oportunidade. Fazendo um paralelo aqui com a nossa realidade atual, nós podemos dizer mais ou menos a mesma coisa. Nós estamos vivendo no momento em que há uma pandemia, mas há muitas discussões entre 2 grandes potências. Uma potência diz que é uma coisa, outra potência diz que é outra coisa, e ambos estão buscando uma espécie de domínio do momento, né? Muito parecido com o que estava acontecendo naquele momento com César. César estava entre 2 potências, Crasso e Pompeu. E aí começam a haver muitas disputas. E vocês devem olhar a atual situação e ver que sim, existe o problema de saúde, é verdade, mas sim, existem muitas disputas que estão sendo travadas nesse momento, que partem do jogo geopolítico mundial. E nós estamos no meio dessa batalha. Talvez uma lição que eu ouso dizer aqui para vocês é o seguinte: onde estão as oportunidades dessas batalhas que estão surgindo? Oportunidades para você, oportunidades para o nosso país, oportunidades para o nosso estado, oportunidades para a nossa cidade, oportunidades para a nossa casa, oportunidades para a nossa vida. Lembre-se, você é aquilo que você vê. Você é aquilo que você vê. O que é que você está vendo? Que oportunidades são essas ou que dificuldades são essas que você está vendo? É claro que essa história não para por aí e nós podemos voltar aqui para o nosso imperador, que até este momento da história não era imperador, ele era um cônsul e que estava ali feliz na sua posição. Mas aí, mesmo sendo uma posição de muito prestígio, de muito poder e tal, ele foi humilhado, mas tomou uma decisão. E vamos analisar aqui o que aconteceu para essa humilhação ocorrer. Houve uma traição dos poderosos. Crasso e Pompeu, eles se reuniram e chegaram à conclusão de que César era descartável. Ele não tinha exércitos que lutassem por ele, ele não tinha dinheiro que fizesse, digamos assim, condição de enfrentar o poder financeiro daqueles 2 e que eles poderiam dividir aquela grande república apenas entre os 2. Mas como ele tinha sido
uma pessoa muito leal, eles deram a César apenas uma chance. Você vai ser governador de uma província romana, você pode até escolher qual é a província, mas é isso, da agora adiante nós não precisamos mais de você. Aquilo era uma humilhação do ponto de vista de César. Ele foi enviado para uma província para não ter praticamente poder, para ficar afastado do centro das decisões e ser uma pessoa esquecida. Isso é mais ou menos como se você fosse o presidente de uma empresa e agora se tornasse gerente de um departamento daquela empresa. É mais ou menos isso que fizeram com ele. E César olhou para a sua situação resignado, porque ele olhou e disse: poxa, o que eu posso fazer? Realmente, como cônsul, eu ganhei algum dinheiro, já não sou tão pobre, mas comparativamente falando com Crasso e Pompeu, eu não tenho quase nada. E por outro lado, tanto Crasso quanto Pompeu tinham divisões do exército enormes sob seu comando e ele não tinha, César não tinha. César então decidiu fazer uma análise profunda e decidiu ser governador de um estado fronteiriço ao que hoje é conhecido como França. Porque lá haviam soldados, cerca de 80 mil, que ele poderia comandar, e lá chegando, a primeira coisa que ele fez foi invadir aquilo que hoje nós chamamos de França. E aquilo foi feito sob desobediência do governo central. Por quê? Todos os outros generais romanos que tentaram fazer isso anteriormente haviam fracassado, todos os exércitos que fizeram isso haviam morrido, e então César fez de forma desobediente a invasão àquela região da França. Qual era a análise de César? Agora eu tenho um exército, é verdade, ele não é grande, mas eu tenho um exército, eu sou uma pessoa capaz, eu vou me entregar para o tudo ou nada, eu vou fazer o máximo que eu puder, eu vou fazer as coisas realmente darem certo. E ele se preparou e invadiu e chegou nos primeiros momentos a dominar cerca de 80% do território da França. Foi uma vitória retumbante. E os romanos recebiam relatos das grandes vitórias de César e ficavam extasiados. Como pode? Essa pessoa que deveria ser o nosso governante. E era exatamente este o plano de César. Ele começou a pensar o seguinte: eu errei na minha estratégia anterior porque eu não consolidei força, poder. Eu não aproveitei plenamente a oportunidade. Agora eu vou aproveitá-la. E neste momento, com toda essa decisão, toda essa ação, nós podemos dizer o seguinte: se você se deixar enfraquecer, você vai enfraquecer ainda mais do que já é. Vou dizer de outra forma: quando você chama energia, quanto mais você busca, mais energia você tem. Quando você se entrega achando que vai parar por ali, mais ainda você perde. E então ele decidiu se fortalecer. É preciso se fortificar. Mas o que isso tem a ver com a nossa história no Brasil atual? Nós podemos dizer o seguinte, que nós estamos tendo aí, aparentemente, uma onda de traição de líderes. Ou eles estão traindo a gente, o povo, ou eles estão se traindo de uma maneira mais aberta. Há traições em todos os níveis. E o fraco, sempre, numa situação dessa, é forçado a ficar cedendo. Eu poderia dizer que a partir daqui nós não sabemos como a nossa história ficará, porque afinal de contas ela ainda não aconteceu. Nós não sabemos se os nossos agentes ou se nós vamos fazer como César fez, então nós não podemos analisar isso. Nós estamos aqui vendo a situação, mas mais do que vendo, nós estamos vivendo
aquilo que lá na frente os livros de história vão contar. Ah, naquele ido de 2020, lá no Brasil aconteceu assim, assim, assim. O que será que eles contarão sobre a nossa situação, não é verdade? Então, o que nós podemos dizer é que o forte, ou seja, aquele que reunir a maior parte das condições, costuma sempre ser o vencedor da história. Nós precisamos, seja em que situação for, reunir os recursos necessários, morais, éticos, materiais, para enfrentar a situação que for. Precisamos nos fortalecer. Nós precisamos deixar de pensar como fragilizados, mas alguém que se fortaleceu em meio às lutas da vida e se tornou mais forte e decidido a agir. Então, como nós não sabemos a partir de agora a história, nós podemos apenas fazer projeções, possibilidades. Nós vamos analisar o que aconteceu com César de uma maneira resumida e tentar abstrair algumas lições. É claro que essas lições são visões baseadas em alguns autores que nós lemos repetidas vezes e algumas são opiniões pessoais. Então trata-se apenas disso, opiniões, não é? César, então, ele, quando parecia ter tudo a seu favor, surgiu novamente a tal pedra no meio do caminho. Essa tal pedra no meio do caminho acontece com a gente sempre. Você provavelmente já deve ter passado por isso, do tipo, eu acho que eu já passei por tudo, mas aí surge uma grande surpresa inesperada. Aquilo que você jamais pensou que aconteceria. O que surgiu para César é um general francês, ou franco, como se dizia à época, chamado Vercingetorix. Vercingetorix era genial como César. E Vercingetorix, ele fez uma coisa que, como César fazia coisas incomuns, ele conseguiu unificar os francos para lutar com os romanos. Basicamente, os 80 mil soldados de César já havia dominado mais de 70%, quase 80% do território franco, e Vercingetorix estava num lado que justamente, ou seja, numa posição geográfica que ele tinha poucos soldados, e ele então resolveu queimar todas as plantações, destruir tudo para que os soldados romanos não tivessem o que saquear. Vercingetorix, ele resolve cercar César e vai ao encontro de César, mas ele percebe que para fazer isso ele precisa esperar que as outras tribos francas mandem os soldados para que ele tivesse maioria de homens, de armas e de possibilidade de vencer aquilo. E ele então se coloca numa determinada região e César vai em direção a ele, e neste momento César começa a perceber que começa a faltar comida, começa a faltar coisas, e César toma uma decisão realmente muito interessante. Ao invés de ir para o confronto num terreno que o desfavorecia, ele resolve construir uma cerca ao redor da região em que Vercingetorix e os seus soldados estavam, para que, com o passar do tempo, os soldados de Vercingetorix morressem de fome ou se entregassem. Ele construiu essa cerca, alguns autores dizem que tem entre 20 e 80 quilômetros, nós não sabemos ao certo qual é o tamanho da cerca. Mas a cerca foi feita e Vercingetorix ficou no interior daquilo e os soldados romanos no lado externo esperando que houvesse a rendição ou o ataque numa condição favorável aos romanos. Até que num determinado momento os batedores de Roma receberam a notícia de que 120 mil soldados francos estavam a caminho, fortemente armados, capacitados, ou seja, mais uma vez César foi surpreendido com a pedra no meio do caminho, estava em minoria e agora tudo parecia ser perdido, mais ou menos como talvez você esteja pensando nesse momento. A minha empresa, tudo parece ser perdido, tudo que eu construí parece ser perdido, parece que não há solução para as coisas, entende?
E às vezes esse tipo de coisa acontece na saúde, acontece nos relacionamentos, acontece nos negócios, mais ou menos assim. Tudo parece perdido. E agora? Tudo parece perdido. E aí, neste momento, César inventa de novo. Porque, gente, a busca pela oportunidade é invenção do novo, é inventar, é criar. A busca pela oportunidade é justamente encontrar algo que ainda ninguém absorveu, e se ainda ninguém buscou, ninguém teve, você vai ter que fazer diferente daquilo que os outros estão fazendo. César então resolve fazer uma segunda cerca, ou seja, a cerca do outro lado para se defender dos cerca de 120 mil soldados que estavam atacando, e a cerca primeira que cercava justamente os cerca de 20 mil soldados de Vercingetorix. E esperar. Eu fico imaginando a angústia de César nesse momento, porque ele precisava tomar uma decisão. Como tudo na vida, todos os dias você é chamado a tomar decisões. E se você não tomar uma decisão sobre as coisas que você é chamado, ou seja, se você procrastinar, você também já está tomando a decisão, que é a decisão de não tomar decisão. César poderia fazer o seguinte: ele poderia voltar para Roma, mas se ele voltasse para Roma sem ter conquistado os francos, ele seria considerado um traidor e seria morto. Ele achou que isso não era uma coisa sensata a se fazer. Ele poderia simplesmente ficar esperando, mas como ele ia enfrentar aquela multidão de soldados? Então ele bolou uma estratégia e tomou a seguinte decisão: ele iria esperar e iria lutar, mas lutar com situações mais favoráveis. Ele criou esse segundo muro, mandou cerca de 10 mil cavaleiros se esconderem na mata em que os soldados inimigos não passariam e esperar o sinal. E quando o grande exército franco chegou, a batalha começou e os dias foram se passando, e batalha, e vai daqui, vai dali, ou seja, as dificuldades elas vão nos exprimindo, elas vão nos apertando, elas vão nos dificultando, elas vão gritando, é como se elas quisessem nos matar. Mas César resistia com seu muro, resistia com a sua estratégia, resistia com o seu ímpeto, com a sua vontade incrível de vencer e principalmente pelo fato de estar sempre alerta. A história nos conta que num dado momento da batalha, os cavaleiros, ou seja, os soldados montados em cavalos, os cerca de 10 mil romanos, surgiram no horizonte, tocando trombetas, batendo tambores, gritando. E os soldados francos olharam para o horizonte das montanhas e pensaram: puxa vida, os romanos estão chegando em maioria, perdemos. E começaram a fugir, cada um tentando salvar a sua vida, e um exército disperso perde as guerras, mesmo que seja a maioria. E assim, César venceu esta batalha contra o seu maior oponente na história, Vercingetorix, e dominou toda a região da França, portanto sendo o maior conquistador da história romana até então. Nós podemos dizer que temos aí uma série de lições, talvez você tenha abstraído algumas, mas certamente nós podemos dizer que essa aqui também é uma lição interessante. Meu amigo, minha amiga, você pode até fazer de conta, fazer jogo de cena, mas você não deve fugir da raia. Ou seja, você pode até não ter a força toda que parece que você tem, mas você tem que continuar parecendo que tem. E continuar lá na luta. Foi o que César fez e foi o que deu a César a oportunidade de chegar tão longe quanto ele se propunha ou sonhava. Bom, César dizia uma frase que não existe registro claro sobre quem é.
Alguns dizem que é de um filósofo grego, outros falam que Alexandre o Grande falava demais e que, portanto, era dele, mas há alguns autores que dizem que é de Júlio César. Basicamente é o seguinte: a sorte favorece ao ousado. E este lema de Júlio César o levou a fazer tudo o que fez, a virar o jogo tanto a seu favor. Ele ousou. Então, o que ocorreu? Ocorreu uma guerra civil, claro. Basicamente, Crasso havia ido até a Pártia, tentado invadir e morrido lá. E Pompeu estava com muitos ciúmes em Roma e tentou fazer com que o Senado ordenasse para que César fosse dado como traidor e então tivesse que voltar a Roma e morrer, ser morto, claro. Pompeu não aceita, portanto, o brilho de César, mas César então pega os seus soldados e fala aquela famosa frase que nós temos que atravessar o Rubicão. O Rubicão era um riacho que separava basicamente o distrito central de Roma dos outros setores da República. E César, então, com seu exército, marchou em direção a Pompeu. Pompeu tinha muito menos soldados e fugiu para a Grécia, onde reuniu um exército 3 vezes maior do que César para enfrentá-lo. E César não se desviou do seu caminho, não foi para Roma, foi direto atrás de Pompeu. E lá confrontou o general, seu antigo aliado, e naquela guerra, naquela batalha, não teve jeito. César era realmente um gênio militar, estava sempre alerta desde a sua fase infantil e venceu a guerra. A maior parte dos líderes que estavam ali foram mortos naquela batalha, inclusive Pompeu foi morto um pouco mais adiante, vários senadores, e César então faz todo esse confronto numa estratégia bastante incomum e ganha. Então existe aqui, sem dúvida nenhuma, uma grande lição. Se você tem um sonho e se você acredita no seu sonho, você precisa insistir nele. Você não pode ser arrogante e achar que sabe tudo e que do jeito tradicional talvez funcionaria. Mas com certeza você precisa ir até o fim, tomando o máximo de cuidados possível. É preciso insistir, dobrar os esforços e ir até o fim. Logo, diante disso, nós podemos dizer que acontece aqui um grande problema, então, para César. César entra na zona de conforto. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei centenas de vezes, já perguntei a milhares de pessoas basicamente o seguinte: por que você se esforça tanto na vida? A grosso modo, em outras palavras, sintetizando as respostas que ouvi, eu basicamente entendi que as pessoas estão em busca de paz. Paz. Todos queremos paz. E isso, em outras palavras, quer dizer que nós estamos em busca de uma zona de conforto, um lugar onde nós possamos nos sentir melhor, nos sentir bem, estar em paz. E neste momento em que César conquista tudo, ele volta como imperador e está em busca de paz. Não há, aparentemente, oponentes fortes o suficiente para lutar com César. E César, então, como imperador, perdoa Brutus. Brutus era filho da amante de César. César, já há muitos anos, tinha um amante em Roma, e Brutus, então senador, que estava lutando contra ele, era filho desta mulher. César pediu aos seus soldados para que não matassem Brutus. Perdoa Brutus e restitui Brutus ao Senado, e aos poucos começa a dar a Brutus
poder, ascensão, como se filho ele fosse. Isso tudo em busca de paz. A paz, muitas vezes, não é possível. E isso, César, já cansado de tantas guerras, cansado de tantas lutas, de tantas batalhas, já não queria entender. E aí ocorre a traição. Brutus, aquele que César mais confiava, trai o imperador e o mata com facadas. Sai daí uma outra frase famosa de César: até tu, Brutus. É como se o imperador estivesse dizendo: eu esperava traição de qualquer um, mas não de tu, Brutus. E quando os outros se juntam para me trair, até tu, Brutus. É isso que César estava dizendo, entende? Talvez uma lição que nós possamos abstrair aqui seja: é preciso ficar sempre alerta. No momento em que nós deixamos de estarmos alertas, então as coisas começam a sair do lugar e ali surgem os grandes problemas e eles crescem, se transformam e se consolidam. Bom, caminhando aqui para o fim do que nós estamos falando, neste momento introdutório da teoria geral do problema, eu gostaria de apresentar a vocês um dos autores mais importantes, a meu ver, dos últimos anos, talvez das últimas décadas, que é o Greg Braden. Ele escreveu vários livros, o principal deles, a meu ver, é este aqui, A Matriz Divina, e não está colocado no livro dele exatamente como eu vou falar aqui, ele está com as ideias um pouco dispersas, mas basicamente ele nos traz o seguinte pensamento, ou aquilo que ele chama de a transformação humana. Como eu estou dizendo desde o começo dessa palestra aqui, que na verdade o ser humano é capaz de qualquer coisa. Nós somos capazes de realizar qualquer coisa, coisas boas e coisas ruins. E se nós estamos de uma determinada forma querendo nos transformar, ou seja, sair de uma condição que não estamos satisfeitos para uma outra que sonhamos como ponto de satisfação, isso é possível. Nós citamos aqui o Deepak Chopra, em que ele dizia no começo o seguinte: você é o que você vê. E o Greg, ele dizia basicamente o seguinte: olha, para você ver, você primeiro tem que pensar. Então você precisa pensar e reconhecer as oportunidades, porque se você não fizer isso, você ao pensar, você vai reconhecer as dificuldades. E a vida tem dificuldades, mas tem também oportunidades. E você é o que você vê. Você tem que pensar. Coloque a sua mente para funcionar em direção ao pensamento das coisas que resolvem. E então, o Greg dizia, com seus estudos, a segunda afirmação que tem a ver com aquilo que transforma o ser humano. Se você pensa, você precisa sentir. Ou seja, pensamento leva a sentimento. E se você dominar os seus sentimentos maléficos, ruins, então você vai poder plantar também na sua vida os sentimentos bons, positivos, aqueles que são capazes de te alavancar, de te empurrar, de te levar. Você precisa dominar os seus sentimentos. Porque sentimentos baseados em pensamentos é que nos leva às ações que tomamos. As ações são a coisa que nós fazemos, ou as coisas que nós fazemos, para conseguir instrumentalizar, tornar realidade os nossos sentimentos que nasceram dos nossos pensamentos. Essa é uma ideia muito poderosa que tem ajudado realmente a mudar muitas realidades.
e talvez seja uma das ideias mais poderosas de todos os tempos. Por fim, nesse momento introdutório, eu gostaria então de finalizar citando a vocês o pensamento de um grande autor brasileiro, Rubens Alves. E ele fez esse escrito tão bonito, fazendo uma citação de uma peça famosa, uma readequação, e ele estava justamente, acredito que meditando sobre algo como o que nós estamos falando aqui. Disse então Rubem Alves: somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio, porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Mas é isso que tememos, o não ter certezas. Por isso trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Eu gostaria de agradecer a sua atenção nessa aula introdutória, nessa palestra introdutória. Espero ter contribuído aí para a sua vida. E lembrando então um autor que leio desde a minha tenra infância, Og Mandino, que dizia que na caminhada da vida existem escuridões, mas que o ser humano, com o seu esforço, o seu pensamento, a sua luta, está em busca de luz, e que sejamos nós a luz a iluminar o caminho, ainda que em grande escuridão, porque uma pequena luz em meio às trevas irradia o farol da liberdade, e que nós sejamos capazes de sermos esta luz capaz de realmente iluminar as trevas. Eu desejo a você muito sucesso, que você seja capaz de ser luz e que você seja capaz também de transformar positivamente a sua realidade por meio da adequada capacidade de enfrentamento aos problemas, aos óbices da vida.